Sabe aquela imagem clássica que a gente tem de um bombeiro em ação? Aquela cena de um jato de água superpotente contra chamas gigantescas? Parece uma verdadeira batalha de força bruta, não é? Mas e se essa imagem for só uma parte da história? E se por trás daquele jato de água existia uma ciência, uma precisão quase cirúrgica, com táticas que transformam a água de uma marreta em um bisturi? Para a gente começar a entender isso, tem uma pergunta que é fundamental. Em um incêndio, o que pode ser mais perigoso do que o fogo que a gente consegue ver? A resposta para essa pergunta, olha, muda completamente o jogo. Mostra que o combate não é só sobre apagar o que está queimando, mas sobre controlar todo o ambiente de risco. Então, nesta análise, o nosso caminho vai ser bem estratégico. Primeiro, vamos repensar a água, enxergando ela como uma ferramenta de precisão. Depois, vamos mergulhar na ameaça invisível da capa térmica. Em seguida, vamos direto ao coração do fogo, nos combustíveis sólidos. Daí a gente junta tudo na tática de Poulsen e Pencilin e, para fechar, vamos entender por que saber escolher a técnica certa faz toda a diferença. Vamos lá, começando por quebrar aquele mito da força bruta. Aquele esguicho na mão do bombeiro está longe de ser só uma torneira superpotente. Ele é, na verdade, uma ferramenta multifuncional. É com ele que se aplicam técnicas super específicas, calculadas para cada tipo de situação. Isso prova que a eficiência não está no volume de água, mas sim na precisão. E o primeiro grande desafio tático é justamente aquilo que a gente não vê. É a fera que se acumula bem acima das chamas. Estamos falando dos gases superaquecidos que ficam presos lá no teto. Um perigo invisível, iminente e muitas vezes fatal. E essa fera tem nome: capa térmica. Imagine uma camada de fumaça e gases combustíveis, fervendo de tão quentes, acumulada lá no teto. Agora o ponto mais crítico é a consequência disso. Se essa camada entra em ignição, ela provoca um flashover. É um evento que faz o cômodo inteiro entrar em combustão quase que instantaneamente. Por isso, controlar essa capa é a prioridade número 1. E como se controla isso? Com os chamados pulsos neblinados. Para um cômodo de tamanho normal, se usa o pulso curto. É um clique no esguicho, uma abertura e fechamento quase instantâneos, coisa de 0,2 segundos, com o jato bem aberto. Agora, se o espaço é grande, um salão ou o teto é muito alto, esse jato não alcança. Aí entra em cena o pulso médio, de 1 a 2 segundos com o jato mais fechado ou mais focado para conseguir atingir essa camada de gases que está mais longe. O ponto-chave aqui é que esses pulsos têm uma função dupla. Ofensivamente, eles apagam as chamas que já existem dentro da própria fumaça. E defensivamente, eles resfriam esses gases de forma preventiva, diminuindo drasticamente o risco de um flashover. É um movimento de ataque e de defesa ao mesmo tempo. Certo, o perigo lá no teto, na fase gasosa, já está sendo controlado. Agora, o foco muda. A gente vai para o coração do incêndio. Os materiais sólidos que estão, de fato, queimando e alimentando todo o sistema. E para isso, existe uma técnica de uma delicadeza que até surpreende: o jato mole. Olha só a precisão que isso exige. A pressão é ajustada, a vazão é controlada e o esguicho é aberto só um pouquinho. O objetivo principal é fazer a água sair sem velocidade, quase como se estivesse só escorrendo. E essa citação da fonte original explica tudo. A ideia é deixar a água deslizar gentilmente sobre a superfície do material que está superaquecido, em pirólise, mas que talvez ainda nem esteja em chamas. Isso resfria o material de forma super eficiente, sem gerar aquele monte de vapor e sem causar danos com a força do jato. É pura técnica. A partir do jato mole, a gente evolui para uma outra técnica, o penciling. É parecido, mas em vez de um fluxo contínuo e suave, aqui o bombeiro lança porções de água. É como se estivesse desenhando ou pintando com esguicho, mirando diretamente nos pontos que estão queimando. E agora a gente chega na síntese de tudo. É o momento em que as duas estratégias que a gente acabou de ver, o controle dos gases lá em cima e o ataque aos sólidos aqui embaixo, se juntam numa única e avançada abordagem. Isso é o Pulse Penciling. O termo casado aqui é simplesmente perfeito. É a habilidade de, com o mesmo esguicho, lançar um pulso neblinado para resfriar a capa térmica no teto e quase no mesmo segundo aplicar o penciling para combater o foco do incêndio no chão. É o ápice do controle e da eficiência. É combater duas frentes ao mesmo tempo. Com isso, a gente chega na conclusão fundamental. Cada uma dessas técnicas é uma ferramenta diferente num kit tático. A escolha de usar um pulso curto, um jato mole ou o pulse penciling não é aleatória. É uma decisão estratégica, crítica, baseada numa leitura muito precisa do que está acontecendo no incêndio.
E essa tabela aqui resume tudo de uma forma brilhante. Para a capa térmica, temos os pulsos curto e médio. Para resfriar superfícies antes que elas peguem fogo, o jato mole. E para atacar os focos sólidos diretamente, o penciling. Cada técnica tem seu objetivo, seu alvo e sua característica principal. No final das contas, a grande lição é esta. O combate a incêndios moderno e eficaz não tem a ver com o volume de água que se joga, mas sim com a precisão da aplicação. É sobre colocar a quantidade certa de água na forma certa, seja um pulso, um jato suave ou uma porção, exatamente no lugar certo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, não é? Se a aplicação de água já se transformou numa ciência tão precisa, o que será que vem pela frente? Qual vai ser o próximo grande avanço, seja em tecnologia ou em tática, que vai revolucionar mais uma vez a forma como a gente enfrenta o fogo?